Olá, nós estamos de volta com o programa Ronda da Cidade na TV, pela nossa TV Foz, canal 16.1, a TV que mais cresce no Espírito Santo. Bom, agora eu vou abrir espaço aí para mandar aquele abraço para você que está acompanhando a nossa TV Foz. Quero abraçar aí o nosso amigo que está acompanhando a gente, é o Ronaldo. Ele diz o seguinte: bom dia, João Batista. Aqui é Ronaldo. É muito triste ver essas famílias perderem suas vidas. Que Deus conforte todos os familiares, né? E está mandando um abraço aqui para o João Batista e para toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço aqui também para os amigos, né, que são cadeira cativa aqui no nosso programa, telespectadores assíduos do programa Ronda da Cidade. Lá de Soretama, nós temos o seu José Amorim e a dona Carmelita. E também lá em Guriri, o Bené está sempre aí acompanhando a gente, né? E você também pode fazer isso mandando a sua mensagem aqui para o programa, que é o 99802-5047. Você participa à vontade. Girando agora, eu quero chamar a atenção sobre um caso que agora nós vamos falar, sobre violência contra a mulher. A gente tem acompanhado vários registros em todo o Espírito Santo de mulheres que foram vítimas, né? Recente nós fizemos uma matéria lá no município de Nova Venécia, falando sobre a onda de violência que existe por lá. Aqui em São Mateus, um dos bairros que aparece com o maior número de ocorrências é o Balneário de Guriri. Maior número de ocorrências de mulheres vítimas dos seus agressores. Essa onda de violência causou tanta preocupação e tem causado tanta preocupação, tanto nas autoridades, né? Porque é um crime que acontece entre quatro paredes. O bispo de Cachoeiro, ele divulgou uma carta aberta sobre o assunto, fazendo um alerta sobre essa violência contra a mulher. A matéria é de Roberta Michalski. Enche a tela. Cachoeiro de Itapemirim, 16 de novembro de 2025. A empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, é encontrada morta com sinais de violência ao lado do próprio carro, numa estrada de chão no bairro IBC. A empresária foi vítima de feminicídio. O autor do crime bárbaro, o próprio marido, que ficou foragido, depois se entregou à polícia e assumiu a autoria. Ele está preso. O casal estava em processo de divórcio. Segundo a polícia, o crime teria sido premeditado. As investigações foram baseadas em imagens de câmeras de segurança que mostraram toda a rotina do empresário Marcelo Fernandes, de 57 anos, antes e depois do assassinato. O carro utilizado por ele também foi flagrado, chegando e saindo da cena do crime. Castelo, sul do Espírito Santo. Outro caso revoltante chamou a atenção. Mateus Silva Oliveira, de 32 anos, foi indiciado por tentativa de feminicídio depois de atacar a companheira com uma frigideira. Imagens de câmeras de segurança mostram o início da agressão. Primeiro, um golpe inesperado na nuca, seguido de uma série de ataques brutais no meio da rua, na principal avenida da cidade. A vítima, de 33 anos, sofreu traumatismo craniano e foi internada em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. É a pior coisa que eu fiz na minha vida, sem conhecer ele, ter colocado ele na minha casa, abrido as portas da minha casa para ele. Dei de tudo, carinho, amor, comida. E ele fez uma covardia dessa comigo. Esta é Natiele, de 30 anos. As marcas dos momentos de terror vividos por ela retratam tamanha violência. O agressor, o companheiro. Os dois se conheciam há cerca de 3 meses. Um homem que, segundo ela, no início da relação era amoroso. Ela foi espancada até desmaiar. O homem ainda tentou matá-la asfixiada. O caso aconteceu em maio de 2025. Meu filho era apaixonado por ele. Tratava meu filho bem, me tratava bem. Era um príncipe realmente. Nunca imaginei que ele seria capaz de tanta covardia. Porque da forma que ele me bateu, não se bate nem no inimigo.
Ninguém. Esses são exemplos que mostram a brutalidade. Casos de violência contra a mulher no Espírito Santo vêm crescendo a cada dia. Uma comparação do Instituto Jones dos Santos Neves e Observatório da Mulher mostram que os números ainda são alarmantes. Em 2024, o Espírito Santo registrou 15.954 atendimentos por violência contra a mulher pelo Ligue 180, um aumento de 44% em apenas um ano. Foram mais de 2.600 denúncias formais. E em 2023, 41% dos homicídios de mulheres no estado foram classificados como feminicídios. Estatísticas que não diminuem a dor e nem devolvem vidas, mas revelam o tamanho do problema que cresce a cada dia. Diante desse cenário, a Diocese de Cachoeiro decidiu se posicionar. O bispo Dom Luiz Fernando Lisboa escreveu uma carta aberta, um chamado urgente para combater essa violência que continua destruindo famílias. Nós decidimos escrever essa carta porque isso tem aumentado muito e é uma flagrante injustiça contra as mulheres. Na carta, o bispo cita o Papa Francisco, que define a agressão contra a mulher como uma chaga que desfigura a humanidade e reforça que cada número que aparece nos relatórios tem nome, história, rosto e muitas vezes filhos traumatizados para sempre. A proposta dessa carta é que ela seja lida, não só um domingo, um final de semana, mas ela seja trabalhada nesses próximos tempos. Não precisa terminar nesse mês, vai continuar, porque esse tema ele é atualíssimo. E então nós esperamos que os homens, porque é uma carta dirigida aos homens, que todos os homens, católicos ou não, parem um minuto para pensar, que eles discutam isso nos grupos de homens. O bispo lembra que o documento é direcionado a todas as religiões, para todas as classes sociais, para toda a comunidade. Um apelo coletivo por mudança de comportamento, de atitude e de consciência. Nós temos na igreja, por exemplo, o terço dos homens. É preciso que eles parem e conversem nos grupos sobre isso. Nós temos homens que participam em várias pastorais, que são lideranças na igreja. Como é que nós, que somos igreja, que ouvimos a palavra de Deus, tratamos esse tema? Não é possível que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós comunguemos e que depois a gente vá tratar as mulheres dessa maneira. A violência contra a mulher não escolhe classe, bairro ou religião. Ela acontece onde deveria haver parceria, cuidado e respeito. E o mais grave, na maioria das vezes, o agressor não vem de fora, mas de dentro da própria casa. O que reforça que combater essa realidade não é tarefa apenas para a polícia, mas sim responsabilidade de toda a sociedade. Nós queremos trabalhar esse tema para dar aos homens a capacidade de refletir, de retomar a sua vida, de mudar a mentalidade, de mudar o coração para serem mais parceiros, para serem mais respeitosos com as suas mulheres e para pensarem que eles têm filhas. Não é? Os homens precisam pensar isso, eu tenho filha, como é que eu quero que minha filha seja tratada? Eu nasci de uma mulher, eu tenho uma mãe, como é que eu gostaria que minha mãe fosse tratada? Então nós começarmos a pensar sobre isso, muita coisa pode mudar. No documento, Dom Luiz faz um pedido, que cada pessoa seja capaz de ouvir a dor silenciosa das mulheres e das crianças que testemunham a violência e carregam cicatrizes para a vida toda, e de mulheres que só querem viver e amar em paz. Meu Deus do céu, né? A gente viu a imagem da mulher aí, coitada, né? Como é que o cara faz comete um crime desse aí, ó. Mulher com o rosto praticamente deformado aí, com vários hematomas. E a carta é realmente para conscientizar os homens, né? Chamar a atenção de cada cidadão, de cada homem, que também nasceu o bispo falou certo, nasce de uma mulher, né? E o cara não respeita a mulher, não respeita a filha, não respeita ninguém, né? Olha, e por falar em casos de violência contra a mulher, agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal encaminhou um release para a imprensa falando sobre um registro de uma ocorrência registrada hoje pela manhã na BR-101 em Viana, né?
Esse registro foi de madrugada, por volta das 5 da manhã. Uma passageira contou para os policiais que tomou um medicamento para dormir e um cidadão se levantou de onde ele estava, sentou ao lado dela e, enquanto ela dormia, ele tentou tirar o sutiã dela. Quando ela acordou, ela viu que o sutiã havia sido... Ele tentou fazer isso e tocando nas partes íntimas dela. O motorista do ônibus, né, parou o coletivo no posto da Polícia Rodoviária Federal e os policiais ouviram aí esse homem, esse envolvido e essa passageira. Que absurdo, né? Só não tem paz nem para poder viajar com tranquilidade. Isso um ônibus interestadual. Bom, nós não temos mais tempo. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Ronda da Cidade. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a fazer o programa de hoje. A gente vai voltar amanhã, se Deus permitir, com mais informações e com as notícias do que acontece aqui na região norte, noroeste e também no Espírito Santo, em todo o Espírito Santo. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Ronda da Cidade. Oferecimento Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Eibs Style São Mateus. Venha viver o melhor.